Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Electric Wave. Eu sou a Lívia, faço engenharia elétrica na UFC e eu também faço parte da organização da nossa CEL 2020. Hoje eu estou aqui com o Luca, que também é membro da organização. Pode se apresentar aí, Luca. Oi, gente, tudo bem? Então, pessoal, para quem não conhece ainda o que é a CEL, né, ela é a Semana de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará, que acontece uma vez por ano e visa principalmente aproximar os alunos das vivências em engenharia, integrá-los ao mercado de trabalho e auxiliar eles a criar novos conhecimentos que poderão ser utilizados no futuro. Tudo isso a partir de eventos em uma semana repleta de mini-cursos, palestras, oficinas, visitas técnicas e várias outras coisas, né? Para esse ano a gente adaptou o evento para um formato 100% online, né? E o título é The Robots Themselves. Foi baseado em um dos livros do escritor Isaac Asimov. Então, gente, hoje o tema do nosso podcast será Mentiroso, Robôs e Tecnologia na Educação. Esse assunto, né, teve origem em um dos contos do Isaac Asimov. Se você não está sabendo muito bem, nunca leu, você pode dar uma passadinha lá no nosso primeiro episódio, onde a gente comenta um pouco sobre a ligação do conto e sobre o assunto, o tema que a gente vai falar hoje, né? Então, para falar sobre o tema, nós trouxemos uma convidada muito especial, a Débora Noemi, e ela é sócia e diretora de tecnologia educacional na Rap Code. Então, pode dar um oi para a gente, Débora? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada, Lívia, obrigada, Luca, pelo convite em participar aqui desse podcast. Então, agora a gente vai iniciar o nosso assunto e o Luca vai explicar um pouco da dinâmica do nosso podcast. Bom, pessoal, o podcast hoje ele será dividido em 3 blocos. O primeiro vai ser uma breve apresentação sobre a nossa convidada, né? Uma apresentação pessoal e de suas vivências. O segundo bloco, nós estaremos debatendo alguns pontos em forma de perguntas. E no terceiro, a gente vai desvendar alguns mitos, né? E comentar sobre algumas verdades sobre a tecnologia e a robótica na educação. Então, fiquem ligados aí até o final. Então, gente, para a gente iniciar, né, o nosso primeiro bloco de perguntas, eu queria pedir para a Débora falar um pouco sobre a sua experiência acadêmica, com sua experiência também em tecnologia educacional, projetos, cursos. Então, queria que ela falasse um pouco sobre ela, né? Então, falando daí da minha vida acadêmica, né, e do porquê que eu escolhi os cursos que eu fiz, né, quando eu era adolescente eu gostava muito de ficar na internet, né, naquela época, nos anos 90, eu esperava até a meia-noite, porque depois da meia-noite a gente pagava um pulso só de internet, a gente pagava mais barato, né, e aí para minha mãe não pagar a conta alta de telefone eu esperava, e aí em uma dessas vezes, né, que eu estava ali na internet, numa sala de bate-papo, eu conversei com uma pessoa que ele fazia um curso que chamava Sistemas de Informação, né, na Unesp. E era um curso novo, assim, eu nunca tinha ouvido falar, ele começou a me explicar sobre o curso, né, que envolvia, além de tecnologia, envolvia a parte de administração também. Aí eu me interessei muito e acabei prestando esse curso no vestibular da Unesp, né. E eu entrei de lista de espera, né, e eu entrei, o pessoal já estava em um mês de aula já, eu entrei meio que na aula ali de lógica de programação, meio perdida, assim, não sabendo o que estava acontecendo. Então, no início, assim, foi um pouco complicado para mim, né,
Mas aí, com o tempo, eu fui pegando o jeito, né? As pessoas foram me ensinando um pouco sobre lógica de programação, né? Tinha muita gente na minha sala que já tinha feito curso técnico, então conhecia bastante dessa área. E aí, durante a faculdade mesmo, eu acabei passando em um processo seletivo para fazer um intercâmbio de 6 meses nos Estados Unidos, em um curso, uma disciplina lá da área de tecnologia instrucional, né? Então, aí eu acabei indo para os Estados Unidos, né, para a Universidade Estadual de Utah. Gostei muito daí dessa área de tecnologia educacional, né, isso foi em 2005, né, então essa área no Brasil era muito nova aqui. Eu gostei muito desse curso porque tinha não só, não passavam só conhecimentos em educação, mas também em tecnologia. E aí eu me interessei por isso, voltei para o Brasil, decidi que eu queria trabalhar nessa área de tecnologia educacional, mas eu entendi que para eu trabalhar nessa área, eu precisava fazer alguma coisa mais aprofundada na área de educação. E foi aí que eu decidi fazer mestrado em tecnologia educacional. Eu cheguei a procurar alguns mestrados aqui no Brasil, na época a USP tinha algumas iniciativas, a Unicamp, mas eu não me interessei 100% por esses programas. E aí eu comecei a procurar programas de mestrado fora do Brasil. E aí eu encontrei um programa que eu me identifiquei muito, que era um mestrado em tecnologia educacional na Europa, né, em um programa que ele se chamava Erasmus Mundus, hoje ele se chama Erasmus Plus, Erasmus+. Né? Era um mestrado com bolsa da União Europeia, até hoje ele existe, assim, não o meu programa, né, mas existe esse programa para várias disciplinas diferentes. E aí eu acabei indo para a Europa, eu fiquei lá 2 anos, era um mestrado único, mas que eu fazia em 3 países, então eu estudei em Portugal, Espanha e França. Então foi um programa incrível aí que deu uma bagagem muito boa. E aí depois disso, assim, mais para frente, eu acabei tendo que fazer também licenciatura em computação, porque foi numa época que eu comecei a dar aula, e aí a escola que eu trabalhava exigiu que eu tivesse licenciatura também, né? E aí mais recente, para completar aí minha formação, eu acabei fazendo um programa de Stanford de empreendedorismo e inovação. Eu fiz aí em 2016, que foi muito bom também para ajudar a expandir aí minha rede de contatos, né, e para entender um pouco o mundo das startups e das empresas também. Então, basicamente, esse é o meu percurso acadêmico aí e também tecnologia educacional. Só um comentário aqui, né, que hoje em dia a gente está vendo muito essa questão, né, de empreendedorismo e tudo mais, que acabou falando no final, né. A gente estava dando uma olhada na internet e tudo mais, e quando a gente acabou tomando conhecimento de quem você era, né, a gente viu que a sua formação era muito boa e tudo mais, e acabou que uma questão muito importante, na minha opinião, é o aprendizado de línguas, né, e tudo mais. Eu queria saber se teria como tu comentar sobre se houveram algumas dificuldades, né, no processo de atuação, né, na área da educação, né, todo esse percurso que tu acabou fazendo. Sobre os idiomas, sim, eu tive que aprender vários idiomas, né? Eu acabei morando, eu já morei em vários países, né? Então, por conta do mestrado, eu morei em Portugal, Espanha e França, né? Como eu disse, Estados Unidos também. E eu cheguei a morar um tempo na Alemanha também, né? Então, é interessante que depois que você aprende um idioma, fica muito mais fácil você aprender outros, né? Mas você queria entender se o conhecimento em idiomas era um fator importante para os meus estudos, seria isso? Isso também. É porque o fato de a gente acabar tendo que aprender idiomas novos e completamente diferentes, né? Por exemplo, o alemão, né? Tu comentou. Seria um desafio, né? Na hora da área da educação, quando você passou a atuar. E outros, caso você tenha vivenciado. Se tu poderia comentar sobre. Eu acho que assim,
Na verdade, não, assim, idioma nunca foi um problema, assim, mas desafios na área da educação, eu acho que entrar para a área de educação, né, eu ter feito o curso em uma faculdade mais técnica, né, quando você vai trabalhar para a educação, você vindo de um curso de engenharia ou de um curso de tecnologia e quer atuar na área de educação, as pessoas olham com um certo preconceito, principalmente quem é pedagogo, quem é mais dessa área educacional, né? Então, foi exatamente por conta disso que eu senti a necessidade de estudar mais sobre a área de educação, fazer um mestrado, né, fazer cursos nessa linha. Porque sempre quando você vai para o mercado de trabalho, seja você abrindo uma edtech, seja você entrando mesmo para ser professor ou qualquer coisa nesse sentido, quando a pessoa vê que você não tem uma formação na área de educação, eles olham com um certo receio, né? Então, isso foi um pouco de dificuldade que eu tive no começo, e aí foi por conta disso exatamente que eu decidi me aprofundar, entender mais sobre educação, né? E é muito importante, né? Se você vai trabalhar nessa área, você precisa conhecer minimamente, mesmo que seja por leituras ou por cursos rápidos, né? Você precisa entender mais, porque realmente dá uma bagagem, faz toda a diferença na área, na hora do profissional depois, né? Verdade, verdade. Eu imagino aí quanta diferença isso faz, né? Achei bem interessante, né, que você comentou que a partir do momento que tu passa a aprender uma língua, né, um idioma, outros vão se tornando mais fáceis, né? No meu ensino médio, um professor meu, ele falou isso pra gente. Quando a gente nasceu aqui no Brasil, a gente teve um privilégio de poder ser poliglota de uma maneira um pouco mais fácil do que em outros países. Porque tu sabe português, aí português para espanhol é um pulo, aí depois, segundo ele, o plano, né, ir pro francês, depois pro italiano. Aí, e o inglês foi mais ou menos vem esse percurso das nossas vivências, né? Assim, né, a gente tem inglês desde sempre, assim, mas o inglês das escolas geralmente não é muito bom, né? Eu acabei fazendo muito curso por fora, né? Mas meu percurso foi meio que assim também, né? Eu comecei durante a faculdade, eu comecei a fazer espanhol. Espanhol muito fácil para a gente aprender, realmente, né? E aí o francês eu acabei fazendo por conta do mestrado mesmo, né? Porque eu tinha me interessado nesse mestrado e o mestrado ele era em idioma local, então eu precisava aprender francês em algum momento, né? Eu acabei fazendo intensivo e francês também, quando você pega a estrutura, você acaba aprendendo rapidinho, assim. Então é interessante isso. Eu nunca fui muito, nunca tive muita facilidade assim, com idiomas, assim, para ser bem sincera. Mas hoje em dia, né, eu consigo falar vários, mas por conta mesmo de ir atrás e correr e estudar por conta. Né? Agora, só para finalizar o primeiro bloco, né, do nosso episódio de hoje, queria perguntar o que é que foi que fez você escolher como área de atuação e estudo a educação? Então, eu comecei a minha vida profissional fazendo alguns estágios mais na área de tecnologia pura, né, na área de programação mesmo. E aí eu percebi que, assim, essa parte, eu comecei programando mesmo, né, mas eu vi que isso nunca foi o meu forte, né, não era algo que eu me interessava muito. E aí foi daí que eu comecei a fazer alguns estágios mais voltados para a educação, né, vinculados com tecnologia e educação. Acabei me apaixonando por essa área, né, eu acho que é uma área que a gente consegue ver e a gente consegue deixar o nosso legado. Né? Eu digo que eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por propósito, né? Eu acho que o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito, né? Então, eu acho que assim, se você realmente trabalhar com aquilo que você gosta e você for bom naquilo, vai em frente, né? Tenta ser o melhor e se inspirar, né? Nos melhores. E aí, por conta, né, de eu não gostar de uma área de programação pura, né, eu acabei indo um pouco para esse lado educacional. Eu comecei como tutora num projeto virtual da Microsoft, né, foi a minha primeira experiência meio que nessa área de educação, assim. Era um curso de tecnologia voltado para
estudantes e professores de escolas públicas, né? Aí depois disso eu acabei trabalhando em outros projetos, né, com o Intel, da própria Unesp mesmo, de formação de professores na área de tecnologia. Fiz um estágio também durante o período que eu fiquei nos Estados Unidos em uma escola americana. E depois da faculdade, né, eu fui para a Alemanha trabalhar num projeto de ensino à distância também, em uma faculdade técnica. E aí depois eu voltei para o Brasil e continuei sempre trabalhando nessa área de educação e tecnologia, que é a área que eu gosto muito, que eu tenho trabalhado aí há 15 anos, mais ou menos. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar numa ONG, né, no Instituto Crescer, como coordenadora na área de tecnologia educacional. Então, eu coordenava projetos aí de formação de professores e alunos nessa área de tecnologia, né? Depois eu fui coordenadora de treinamento em uma empresa de mídias sociais. Depois eu trabalhei como professora de letramento digital em um colégio particular de São Paulo. E hoje daí eu sou sócia e diretora da Happy Code, né, que é uma rede de escola de tecnologia para crianças e adolescentes. Então, basicamente assim, o meu percurso começou porque eu não me identifiquei com a área de programação pura, e aí foi por isso que eu acabei indo para a área educacional, que foi uma área que eu acabei conhecendo, assim, por conta do intercâmbio, que eu acabei me apaixonando por essa área. Nossa, eu amei essa primeira frase que você falou, né, sobre trabalhar por um propósito, né, não pelo dinheiro em si. Realmente é inspirador se a gente escutar isso, né, de um profissional, porque hoje em dia é muito difícil a gente encontrar pessoas que realmente tenham essa motivação, né? Então, achei incrível. E um ponto que eu gosto muito de enfatizar também assim, ensino de tecnologia para meninas e para mulheres, né? Então é algo que eu sempre tento puxar nos nossos projetos também, que eu acho que é um ponto super importante, né? A gente vê que os meninos, os homens, geralmente escolhem muito as áreas de tecnologia, né? Ou as áreas STEM, né? Que é ciências, tecnologia, engenharia e matemática. E a gente vê o quanto que as mulheres e as meninas acabam não escolhendo. Então a gente vê uma desigualdade muito grande aí nas faculdades, né? Acho que a gente precisa mudar esse cenário, né? Então é um pouco também que eu busco também no trabalho, tentar incentivar. Verdade, isso com certeza é uma motivação a mais, né, pra gente entrar mais nessas áreas. E agora, a gente vai entrar no nosso segundo bloco, o nosso bloco de perguntas. E a gente vai entrar um pouco do tema da educação, da tecnologia, né? Aprender alguns termos para a gente entender melhor sobre o assunto. Então, vamos para o próximo bloco. Você está escutando o Electric Wave Podcast, o podcast da CEL. E esse ano nós temos o orgulho de ser patrocinados por Exata, Serviços e Calibrações, EduTech, Treinamentos Avançados e Lumase, Indústria e Comércio de Materiais Elétricos. Depois dessa pausa, nós podemos voltar para o podcast. Então, pessoal, iniciando o nosso bloco de perguntas sobre o tema, atualmente a gente tem vários termos que relacionam a educação e a tecnologia. Então, tendo isso em vista, eu gostaria de perguntar a Débora sobre alguns desses termos, né? O primeiro é o que é a educação 4.0 e o que é a tecnologia educacional. Eu quero que você explicasse um pouco para a gente sobre esses termos. Então, sobre a educação 4.0, existem várias definições, né? Geralmente elas estão focadas na relação da educação com a indústria 4.0, né?
Ou seja, tem muitas definições que falam que a educação 4.0 tem a ver com o uso intensivo de tecnologias em sala de aula e que são tecnologias novas, né, como inteligência artificial, Big Data, internet das coisas e tecnologias nesse sentido. Além do uso de metodologias ativas, né? Então, a educação 4.0 basicamente seria o uso dessas tecnologias inovadoras e de metodologias ativas, né? Mas, na minha visão, assim, eu acho que a gente ainda está muito longe de aplicar essas tecnologias tão recentes de forma ampla na educação, né? Mesmo porque a gente ainda não chegou nem ao ponto de utilizar tecnologias básicas na educação ainda. Então, eu particularmente considero a educação 4.0 mais como uma mudança de paradigma na educação, que coloca o estudante como foco central, né? E para que ele possa resolver problemas reais, enfim. Então, eu vejo a educação 4.0 menos como essa parte de inclusão de novas tecnologias, mas mais como uma reconfiguração da sala de aula ali, tornar a aula mais atrativa, né, com metodologias ativas e menos expositiva, dessa forma que eu considero a educação 4.0, né. E aí, como eu disse, né, a educação 4.0 está muito vinculado com esse uso de metodologias ativas. E o que são essas metodologias ativas? São essas metodologias, essas formas de dar aula que colocam o aluno como protagonista. Então, o aluno, ele não é passivo no processo de educação, ele é ativo, ele é responsável pela sua aprendizagem, e aí o professor, ele assume um papel mais de orientador, de mentor, né? Então, é dessa forma. Então, a educação 4.0 está bem ligado com essa forma aí de uma atuação mais ativa do aluno em sala de aula. E sobre a tecnologia educacional nada mais é do que a incorporação dessas tecnologias para apoiar os processos de ensino e aprendizagem, né? Seja em educação formal, seja em educação não formal. Ou seja, a tecnologia educacional tem a ver com utilizar recursos tecnológicos para educação, para fins pedagógicos. Então, eu acho que as tecnologias, né, digitais, elas podem apoiar o ensino, podem potencializar o ensino, se a gente tiver uma boa proposta ali. Se não for apenas trocar a lousa da forma convencional como a gente usa por uma lousa digital, porque isso daí não é potencializar o ensino, né? Então, acho que a ideia de colocar tecnologia em sala de aula colocar a tecnologia não simplesmente para colocar uma nova ferramenta, mas para potencializar o ensino, para melhorar o ensino, para utilizar a tecnologia da forma como ela pode ser usada de melhor para contribuir para o processo de aprendizagem. Só a questão aí que eu achei muito interessante, né, do fato de os alunos, né, eles teriam uma participação mais ativa, né, nessa questão da educação 4.0. E, sim, de fato, é muito importante, né? Toda essa questão, por exemplo, de ser autodidata e tudo mais, eu acho muito importante, né? Eu já escutei muito na faculdade o pessoal falando, mas quando chegar na faculdade tu vai aprender a ser autodidata, porque, enfim, é necessário. Só que, particularmente falando, eu acho muito difícil mesmo. Eu tentar ser autodidata, né? E por essa experiência própria, eu digo que é muito importante, assim, todo mundo ter esse empurrãozinho, né? Esse estímulo. Exato. Eu acho que a ideia é assim, se a gente começa a trabalhar essa importância dos alunos aprenderem desde que eles são pequenos, né? Não no sentido de que o professor não vai ajudar, o professor ele vai estar ali como mentor, como facilitador, só que o que vai acontecer é que ele não vai ficar numa situação que só ele fala e o aluno só escuta, entendeu? O aluno ele vai trabalhar em projetos, ele vai ser protagonista, ele vai participar de discussões. Eu acho que é um modelo de sala de aula um pouco diferente do modelo tradicional, né? Então acho que é isso que é interessante.
E eu acho que aí esse ponto de aprender e ser autodidata, ele é super importante, principalmente falando de profissões do futuro, né? Porque o que os relatórios têm apontado, né, relatórios internacionais, é que daqui para frente a gente vai ter profissões cada vez mais diferentes, né? E que de tempos em tempos as pessoas vão ter que exercer profissões diferentes. Então, assim, se a gente não tiver uma capacidade de aprendizado rápido, constante, ser flexível, no mercado de trabalho daqui a alguns anos vai ser muito difícil a gente conseguir concorrer com as pessoas que têm essa capacidade. Né? Então, torna-se cada vez mais importante. Né? E continuando nessa mesma linha de pensamento, né, eu queria saber como é que a educação 4.0 pode mudar o nosso aprendizado. Então, é bem isso que eu disse, né? Então, a ideia é que, assim, a gente saia um pouco desse modelo mais tradicional, onde o professor fala e o aluno escuta, né? Ou seja, que não tem uma troca, onde o professor, ele faz só a exposição, e não que o professor não deva fazer a exposição, o professor pode ter momentos onde ele vai expor o conteúdo, só ele falando e o aluno escutando, ok. Mas eu acho que a gente tem que sair desse modelo que a gente só faz isso na aula para um modelo mais ativo, onde o aluno ele coloca mais a mão na massa, onde ele participa de projetos, né, onde o professor ele tem um papel aí de orientador, de mentor, né, então onde o aluno ele realmente ele coloca a mão na massa, né, então trabalhar com projetos de robótica, por exemplo, super interessante, né, para que os alunos eles realmente não só escutem isso na teoria, mas eles aprendem a exercer alguma coisa na prática, e é na prática que a gente consegue assimilar aquilo que a gente aprendeu. Né? Então, é um pouco essa linha que a educação 4.0 ela pode ir, né? E também, pesquisando um pouco sobre o tema, né, a gente viu que algumas escolas elas estão investindo em softwares ou estão modernizando, né, mais ou menos, o acompanhamento do aluno e tudo. Eu queria perguntar se existem softwares específicos que dão essa ajuda a mais na educação, e quais são os benefícios de investir nessa tecnologia na direção escolar, em relação aos métodos de avaliação, e produtividade, planejamento também. Quais seriam os benefícios, né, de investir nisso, olhando para o lado da direção escolar, né? Então, tem muitos softwares que a gente pode usar na educação. Né? Então, desde, por exemplo, plataformas mesmo de educação que ensinam conteúdos, que têm videoaulas, né? Tem conteúdos de leitura mesmo, então a gente tem vários nesse sentido. A gente também tem software de comunicação que a gente pode utilizar na educação, que permite, por exemplo, conectar especialistas de áreas diversas com um bate-papo com a turma, por exemplo. Né? Então, isso é uma forma também da gente usar um software na educação. A gente tem softwares específicos daí para desenvolvimento de projetos, como, por exemplo, software de edição de imagens ou software para gerenciamento de projetos, que são super legais de serem utilizados aí, principalmente na faculdade, né, quando os alunos vão trabalhar com projetos e precisam desenvolver projetos mais parecidos com o mercado de trabalho mesmo e de preparação dos alunos para esse mercado de trabalho, também podem ser usados. Né? Então, softwares que permitem você aprender algum conteúdo específico, como eu comentei, né? Então, hoje em dia existem softwares até para, por exemplo, ajudar a corrigir texto, né? Redação, ou softwares voltados para áreas específicas, então tem muitos aí voltados para matemática, engenharia, geografia e etc. Né? Então, assim, existe uma infinidade de softwares aí, de novo, eu acho que a escolha vai muito
em cima do que é que vai auxiliar na aprendizagem, porque não dá para a gente utilizar só por utilizar e falar que utilizou, né? Eu acho que o software ele tem que vir, a tecnologia tem que vir para contribuir com a aprendizagem. E aí, falando em software para direção escolar, né, existem vários também, então, desde software que vai ajudar na avaliação de desempenho dos alunos, né, ou controle de acessos, ou planejamento de aulas, gestão da escola, controle de presença. Então, a direção escolar também pode usar muitos softwares específicos voltados para a gestão, né? Então, a gente tem desde os softwares usados dentro da sala de aula, quanto usados na gestão, e aí vai muito daí da criatividade do professor e daquilo que é interessante para ele trabalhar com os alunos. No geral, e eu já fui professora, eu já trabalhei com crianças e adolescentes, né, do infantil 5 até o ensino médio, dependendo do software, as crianças gostam muito. E elas acabam aprendendo muito utilizando aquilo ou desenvolvendo algum projeto com aquele software, né? Então é bem legal a gente trazer essas tecnologias para as aulas. Muito interessante, né, ver a relação de crianças, né, utilizando softwares, né, desde cedo. Eu, infelizmente, não pude ter essa experiência, né, mas acho que seria muito legal poder ir para a escola e ter lá algo completamente que você não esperaria, né, que seja tipo, utilizar um software para aprendizado e tudo mais. Né? E agora, partindo para a nossa última pergunta do bloco, né, é fácil ver na internet, por exemplo, que quando se pesquisa por tecnologia educacional, a associação desta ao conceito de STEM, né, que no português é uma sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Portanto, eu gostaria de saber melhor sobre a relação entre essas duas áreas e por que da importância de estar relacionando duas. Então, aí, como você disse, né, essa sigla STEM, ela é um acrônimo, uma sigla em inglês para designar, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E existe o STEM e existe o STEAM. E o STEAM é com o A, né, depois do E, que é utilizada geralmente para englobar a área de artes, né, ou área de humanidades. Então, o STEM, na verdade, ele nasceu uma necessidade aí americana porque as pessoas não estavam mais escolhendo ir para as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, porque achavam que não era interessante. E aí o governo incentivou o ensino dessas disciplinas, mas de uma forma mais interessante. E foi daí que acabou nascendo o STEM. Então, basicamente, o STEM ele se refere a uma abordagem baseada em projetos. Então, os alunos trabalham por meio de projetos, resolvendo desafios, e geralmente você envolve aí mais do que uma disciplina. Por exemplo, você envolve a área de ciências com tecnologia, ou tecnologia com engenharia, ou tecnologia com matemática, né? Então, basicamente, o STEM é quando a gente fala assim, tem uma escola que tem uma disciplina STEM. Geralmente, o que é isso? Geralmente é uma disciplina onde eles juntam mais de um professor de uma área, então juntam 2 professores, por exemplo, de 2 áreas relacionadas ao STEM, e trabalham ali por projetos resolvendo desafios, né? E aí você tem, de novo, um ensino não expositivo, né? Você tem um ensino mais interessante, um ensino por meio de projetos, por meio de desafios. E por que a robótica está relacionada com isso? Porque, normalmente, quando a gente trabalha com robótica educacional, a gente trabalha também por meio de projetos, né, que, além da tecnologia, a gente normalmente também inclui algumas dessas áreas, né? Seja a área de matemática, porque na robótica a gente trabalha com programação, seja na área de engenharia, porque com a robótica a gente trabalha com montagem de robôs também, né? Seja na área de ciências, porque a gente pode ter aí um desafio de robótica vinculado com matemática de ciências, né? Então, com a robótica educacional, a gente também pode trabalhar por meio de projetos, integrando disciplinas, né? Por isso que
muitas vezes tem essa associação aí da robótica com o STEM. Eu acho muito legal a questão da interatividade, da interdisciplinaridade, perdão. Eu ia falar interação, né, entre as áreas, mas interdisciplinaridade, que hoje em dia tem se falado muito, né? De um profissional mais generalista, um profissional que sabe de tudo. Sim. É super importante, né? Porque, assim, no mercado de trabalho, assim, o problema da gente ter disciplinas divididas e elas não se conversarem é porque, assim, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente não vai ter um problema de matemática. Ninguém vai falar assim, olha, eu estou aqui com um desafio aqui no meu projeto. E esse meu desafio tem a ver com matemática. Não é assim que as coisas funcionam, né? Normalmente, quando a gente tem um desafio no mercado de trabalho, ele é um desafio que envolve várias áreas. Né? Então, assim, trabalhar dessa forma de interdisciplinar é importante também para a preparação para o mercado de trabalho, né? Então, pessoal, como é de costume, né? A gente vai começar um bloco de conversas desvendando algumas mentiras, né? Então, baseado em algumas informações que a gente encontrou na internet, enquanto a gente pesquisava sobre o tema, a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente encontrou, e aí a Débora, a nossa convidada, vai comentar um pouco sobre essas sentenças, né? Esses mitos ou essas verdades, ou parcialmente, né? Mito ou parcialmente verdade. Então, a primeira sentença que a gente achou, né, foi que a tecnologia na educação pode prejudicar o desenvolvimento social das crianças. Mito. Eu acho que a tecnologia ela pode ser uma grande aliada, na verdade, no desenvolvimento social das crianças, quando ela for bem empregada. Então, a gente consegue trabalhar com projetos muito interessantes em grupos, né, potencializar esses projetos por meio da tecnologia. Então, lá na REP, por exemplo, a gente trabalha com crianças desde 5 anos, né? E existem ferramentas para crianças muito pequenininhas também, que são super interessantes. Tem o Scratch, que foi desenvolvido pelo MIT lá nos Estados Unidos, né, que é uma ferramenta de desenvolvimento de jogos e animações, que é voltado para crianças e adolescentes. Né? E aí, usando essa ferramenta, a gente consegue trabalhar, por exemplo, os alunos conseguem trabalhar em duplas ou em grupos, em projetos que fazem sentido para elas, e aí com isso elas conseguem desenvolver habilidades sociais, habilidades de comunicação, de colaboração, empatia, trabalho em equipe, entre outros. Então, assim, a tecnologia, ela pode, quando bem empregada, até potencializar e auxiliar esse desenvolvimento social das crianças, quando a gente consegue fazer com que elas trabalhem por meio de projetos. Partindo agora para a nossa segunda afirmação. Os robôs podem um dia substituir os professores? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque eu não sou futurista, né? Mas o que eu diria é que assim, os professores eles são pessoas fundamentais no século que a gente está. Aí, como eu disse anteriormente, né, tem alguns relatórios internacionais que estão falando que a gente vai trabalhar aqui daqui a alguns anos em empregos que a gente nem sabe quais são os nomes desses empregos, né? Então, a grande maioria dos empregos que vão existir daqui a alguns anos, a gente não faz nem ideia de quais serão eles, né? E que de tempos em tempos as pessoas elas vão ter que aprender a exercer novas profissões. Então, assim, se a gente tem uma situação que a gente vai precisar ter um aprendizado rápido e constante, a gente vai precisar de pessoas que auxiliem nesse processo. Né? Então, acho que assim, a figura do professor ou a figura de uma pessoa que vai fazer ali uma formação, um treinamento, ela é extremamente fundamental para que a gente consiga aprender de forma rápida, né? Aí, o que eu não acho é que, por exemplo, o ensino superior vá continuar da forma como está. Eu acho que os cursos eles vão ser bem mais curtos, eu acho que vão ser mais preparatórios e a pessoa vai para o mercado e aí, ao longo da vida, ela vai se especializando. Eu acredito que é isso que vai acontecer,
Mas, independentemente disso, os professores eles são fundamentais na minha visão. Então, a nossa próxima sentença, né, é: a tecnologia e a robótica podem melhorar o desenvolvimento acadêmico nas universidades. Isso com certeza, né? Então, o trabalho com robótica pode ajudar no desenvolvimento de várias habilidades, né? Não só raciocínio lógico, porque por meio da programação, por exemplo, que normalmente quando a gente trabalha com robótica, a gente trabalha com programação, né? Por meio da programação, a gente consegue trabalhar com foco, concentração, resiliência, persistência, porque nunca funciona da primeira vez, geralmente. Então, assim, a gente consegue, e o desenvolvimento dessas habilidades consegue ajudar no desenvolvimento acadêmico desses alunos, né? E esses projetos de robótica, né, você consegue, de novo, né, trabalhar em equipe, colaboração, comunicação, criatividade. Então, assim, eu acredito que a tecnologia e a robótica contribuem para o desenvolvimento de algumas habilidades que são super importantes para a melhoria do desempenho acadêmico das pessoas, né? Próxima sentença. A tecnologia aumenta o trabalho do professor? Isso é um mito. Aí, de novo, assim, né? A tecnologia, ela pode tanto aumentar quanto diminuir o trabalho do professor. E tudo vai depender da forma como a tecnologia é utilizada. Né? Porque se a gente empregar a tecnologia de uma forma interessante, a tecnologia pode permitir que o professor, por exemplo, exponha conceitos complexos que seriam difíceis de serem explicados. Ela permite que o professor consiga reproduzir o mesmo conteúdo várias vezes para turmas diferentes, e aí evitar o retrabalho. Né? A tecnologia permite que os alunos acessem plataformas de conteúdo online gratuitos que já estão disponíveis na internet. Então, assim, a tecnologia, tudo depende da forma como ela vai ser empregada. Então, ela pode tanto diminuir quanto aumentar o trabalho do professor, mas se ela for bem empregada, ela diminui o trabalho do professor e pode levar até a ganho de produtividade. Indo para a nossa próxima frase, né, que a gente achou, os professores mais velhos não conseguem se adaptar à tecnologia. Também total mito, né? Eu conheço casos de professores mais velhos que são muito mais fluentes em tecnologia do que professores mais novos. Então, eu acho que talvez esse mito ele seja difundido porque alguns professores mais velhos são mais tradicionais e não estão tão acostumados a lidar com tecnologia, o que faz com que eles fiquem mais resistentes, né? Mas, para mim, isso tem muito menos a ver com idade e tem muito mais a ver com personalidade. Né? Então, assim, é muito mais uma questão de capacidade de aprendizagem, de vontade mesmo, do que uma questão geracional, né? Então, eu não acho que isso seja uma verdade. Eu acho que, lógico, quem já nasceu no meio da tecnologia tende a ter mais facilidade, né? Mas ainda assim, isso para mim é muito mais uma questão de perfil da pessoa, de personalidade, dela ser curiosa e gostar de aprender, do que de fato uma questão de geração, né? E agora a nossa última frase, e particularmente falando dessa, eu acho engraçada. Sim. A tecnologia torna os alunos mais preguiçosos e distraídos. Então, assim, para mim também eu vou colocar como mito, porque, de novo, né, eu coloco que a tecnologia ela é uma ferramenta e ela pode ser usada de diversas formas para diversas finalidades. Né? Então, assim, é fato que hoje em dia, por exemplo, tem muita gente que não sabe fazer conta de cabeça porque só utiliza a calculadora do celular, por exemplo, né? Mas a gente pode usar a tecnologia e potencializar a aprendizagem, né? Eu acho que a questão da distração, ela acontece quando a gente não coloca limites nesse uso da tecnologia. Né? Então, por exemplo, se eu sei que eu passo horas em frente às redes sociais,
vendo Instagram, vendo, né, Facebook ou o que seja, eu sei que isso está consumindo muito tempo da minha vida. Eu acho que a decisão daí de reduzir essas horas cabe a mim, né? Então, eu acho que a questão da distração, ela tem a ver com esse tempo que as pessoas gastam e não controlam esse uso. Mas a partir do momento que você coloca limites, você pode diminuir muito isso. Então, a tecnologia ela é um meio e é a gente que tem que aprender a usá-la, né, da melhor forma, né, e de modo que a gente consiga aí ser produtivo e ser menos preguiçoso e menos distraído, né? Então, gente, com certeza a gente aprendeu muita coisa, né, com esses mitos e verdades, porque, querendo ou não, são coisas que a gente escuta demais, principalmente no nosso meio, né, e no nosso contexto também, que a gente está tendo que usar muito a tecnologia, né, ao nosso favor. Então, para a gente ir já finalizando, né, vamos trazer um pouco do assunto também para nosso contexto do nosso país, né, do Brasil. Então, eu queria perguntar para a Débora como a tecnologia e a robótica poderia contribuir para a educação aqui do Brasil. O que você acha disso? Tanto a tecnologia quanto a robótica, né, elas podem contribuir no desenvolvimento de habilidades, né? Eu acho que um ponto é que, aí como eu disse, né, tem uma estatística aí do Fórum Econômico Mundial que diz que 65% das crianças que estão no ensino fundamental hoje vão trabalhar em profissões que não existem, né? Então, apesar delas e de nós também, nós vamos trabalhar em profissões que ainda nem existem, a gente sabe que grande parte dessas profissões elas vão estar relacionadas com tecnologia, né? Então, assim, se a gente aprende, tem um letramento digital, se a gente aprende a lidar com tecnologia, com certeza a gente vai estar mais preparado para essas novas profissões que vão surgir. Então, a gente está em um mundo que as pessoas chamam de VUCA, né, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é um mundo que muda muito rapidamente, e é um mundo que cada vez mais as tecnologias estão permeando todas as áreas, né, seja em direito, medicina, qualquer área for, né, a gente tem visto aí o crescimento da tecnologia. Então, eu acho que estudar sobre tecnologia, sobre robótica, né, aprender, ter esse letramento digital vai ser muito importante para a nossa preparação para esse mercado aí e para a nossa vida mesmo, né? Porque acho que muita coisa vai mudar. Você falou do termo mundo VUCA, né? Eu lembro na minha primeira aula, né, da disciplina de introdução à engenharia elétrica, que foi apresentado esse termo pra gente. Eu nunca tinha ouvido falar e na mesma hora eu pensei no que o Zygmunt Bauman, filósofo, ele fala, né, na modernidade líquida. Um mundo muito volátil que está mudando constantemente, muito rapidamente. Acho isso muito interessante. Eu acho que um ponto e é um ponto que eu sempre enfatizo também, é assim, o quanto que a gente está preparando as pessoas para esse mundo, né? Então, foi o que eu disse lá atrás, né? A gente precisa incentivar todo mundo, né? Independentemente de gênero, de classe social, seja o que for, a ter essa alfabetização digital, a ter esse letramento digital. Por quê? Porque a gente não quer que as pessoas lá no futuro, ou daqui a alguns anos, não tô falando futuro daqui a 30 anos, estou falando futuro daqui a 5 anos, né? Que elas sejam excluídas do mercado de trabalho por conta de não saberem lidar, mexer com tecnologia ou por não conseguirem aprender, né? Então, é uma realidade um pouco difícil, então a gente precisa preparar essas pessoas, né? É verdade. Infelizmente, é um negócio que tá mais perto do que longe, né? A gente acabar tendo que lidar com, né? E eu sei que todas as perguntas que fizemos
tem seu grau de relevância, porém esta talvez seja um ponto principal para o contexto de pandemia que ainda vivemos hoje. Você acha que o Brasil reagiu bem ao ensino remoto emergencial que os estudantes foram submetidos desde o início da pandemia? E de que forma nós poderíamos utilizar a tecnologia de maneira mais efetiva nessa situação? Vou pro EAD aí. Eu acho assim, não, a gente, na verdade, o mundo inteiro não estava preparado para isso, né, para essa pandemia, mas assim, o Brasil não estava preparado também, obviamente, né, tanto em termos de conhecimento, fluência digital, então, tanto, né, as crianças, adolescentes, quanto os professores muitas pessoas não têm fluência digital, não sabem lidar com tecnologia, né? Então a gente não estava preparado. E além dessa questão de conhecimento mesmo em tecnologia, tinha a questão de acesso. Então a gente teve muitas pessoas que ficaram fora e ainda estão fora do processo de ensino das escolas, porque não tem um dispositivo para acessar a internet ou não tem conexão com a internet. Então, assim, isso é super grave, tanto que algumas escolas de alguns estados até imprimiram materiais para levar para pessoas que não tinham acesso à tecnologia. Então, a gente às vezes vive uma realidade, uma bolha, e eu, principalmente em São Paulo e aqui no Paraná também, a gente vive uma realidade que a gente não conhece o Brasil como um todo, mas se a gente for pegar as estatísticas, a gente vê o quanto de alunos que ficaram fora do ensino, seja por falta de equipamento, seja por falta de internet, ou seja por falta de conhecimento em tecnologia, né? Então, apesar disso, né, apesar desse cenário, eu acho que existiram sim boas iniciativas, mas geralmente essas boas iniciativas elas estavam relacionadas ao uso do celular, não do notebook, porque nem todo mundo tem notebook, poucas pessoas têm notebook, né? E iniciativas que exigiam baixo consumo de internet também, porque as pessoas não têm uma conexão de internet boa. Agora, o que eu acho que de que forma que a gente pode utilizar a tecnologia de forma mais efetiva, eu acho que a pandemia trouxe essa necessidade do ensino à distância, né? Então, o Brasil, ele é um país de grandes dimensões e eu acho que o ensino à distância ele acabou se fortalecendo até agora nessa pandemia. E é importante porque a gente tem lugares muito distantes, né? Então a gente tem aldeias, a gente tem comunidades ribeirinhas, pessoas muito distantes que às vezes não têm acesso ao conhecimento, à educação. Então acho que se a gente conseguir desenvolver um EAD, que a gente use menos banda e que a gente use de preferência o celular, que é um dispositivo que a maioria das pessoas tem, eu acho que a gente consegue levar a educação para mais pessoas e o ensino se tornar mais efetivo daí. Até uma parte boa, né, de tudo isso é que a gente teve que aprender mais meios, né, para aperfeiçoar mais essa área. Então, quem sabe, quando isso tudo passar, a gente não tenha desenvolvido mais, né? Com certeza, eu acho que a gente tem pessoas que falam assim, nossa, parece que o futuro adiantou, né? De repente o futuro adiantou e as empresas precisaram se digitalizar e as escolas precisaram se digitalizar. Não sei se é bom ou ruim, porque assim, muita gente acabou sofrendo com isso, né, de certa forma, mas por outro lado, eu acho que tem esse ponto positivo de ficar uma sementinha do quanto que a gente pode se preparar melhor, né, para um mundo que realmente, assim, é um futuro que a gente sabe que vai acontecer, né, então, de certa forma, a gente talvez consiga se preparar melhor aí para esses anos a seguir aí. Verdade. Então, gente, eu acho que nosso podcast ele chegou ao fim. Realmente foi muito bom ter essa conversa, né? A gente aprendeu, com certeza, aprendi demais durante esse episódio. E também a gente viu uma coisa que a gente até tinha comentado, né, no nosso primeiro episódio. E a gente está vivendo
um período muito parecido com o do Isaac Asimov, né? Que foi que fez o livro Eu, Robô. Ele fala o período que ele estava vivendo era um período que estava tendo algumas inovações tecnológicas, era uma coisa ainda meio desconhecida, as pessoas tinham um certo preconceito, né? Um medo do desconhecido, do novo, que seria a tecnologia. E hoje a gente ainda tem isso, né? Mesmo a tecnologia ela tendo se desenvolvido, a gente ainda tem muitas questões, muitas dúvidas, principalmente da tecnologia na educação, né? Como a gente viu hoje e pôde aprender mais um pouquinho. Então, eu queria agradecer demais a presença da Débora. Muito obrigada pela disponibilidade e também por ter nos ensinado, né? Trazido um pouco mais desse tema para a gente. Então, eu queria já deixar o nosso muito obrigada em nome da organização inteira. Obrigada a vocês, né? Obrigada pelo convite. Espero ter contribuído. Com certeza. E não se esqueçam que a nossa semana acontecerá nos dias 1 a 6 de dezembro. Terá bastante coisa para vocês. E para ficar por dentro de tudo, nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube, CEL UFC, e nas diversas plataformas de streaming, né, que o podcast ficará disponível, Spotify, Deezer, etc. Então, gente, continuem ligados nos nossos episódios do podcast. A gente está no nosso 4º episódio, ainda vem alguns por aí. E ainda tem bastante coisa boa aí para a gente acompanhar, certo? Novamente, muito obrigado pela atenção e por terem nos escutado até aqui. E até a próxima.